Uma boa noite, amados irmãos, irmãs. Graças ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade. Vamos ter um tempo de oração. Bendito Deus, querido Pai, é no maravilhoso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui reunidos. É confiados neste nome que nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Sabemos que só o Senhor tem a habilidade de aprofundar Tua palavra no nosso coração. Então vem nos ajudar. Vem se revelar, Senhor. Que esses sejam dias onde nós possamos verdadeiramente dizer para nós mesmos que tivemos um encontro com o Senhor através da Tua palavra. Então vem nos ajudar. Revela-te a nós. Nós clamamos confiados no Teu nome. Amém. Amados irmãos, irmãs, eu quero convidá-los aqui a abrirem suas Bíblias, primeiramente em Mateus capítulo 27, versículo 51. Está assim: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vamos para um outro texto que está aqui em Hebreus capítulo 6, aliás, me perdoe, isso mesmo, Hebreus capítulo 6 primeiro, depois a gente vai ver o capítulo 10, mas vamos primeiro aqui o capítulo 6, os versículos 19 e 20. Hebreus capítulo 6, os versículos 19 e 20. A qual temos como âncora segura e firme da alma, e que entra também para o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, quando se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o último texto está aqui no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no santo lugar, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Então aqui nós estamos diante desses textos. São textos que nos falam talvez do assunto mais grandioso da vida cristã. Talvez a doutrina que exige de nós não é só uma compreensão, não é só ter uma visão conceitual. Este ensinamento, ele requer de nós experiência. Eu digo para os irmãos, para as irmãs, que não há nada que prove o grau da nossa espiritualidade como a compreensão e a experiência com relação a esses textos. O tema daquilo que quero compartilhar com vocês é sobre a plenitude da vida cristã. Porque se você olha para esses textos aqui, você vai ver que essa é uma das realidades bíblicas mais profundas, uma das doutrinas mais grandiosas que nós temos na palavra de Deus é a doutrina do véu rasgado, a doutrina da vida cristã além do véu. É justamente isso que nós vamos ver aqui. E se você observar que nós lemos aqui os versículos 19 e 20 do capítulo 10 de Hebreus, onde diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. Este texto, ele é um chamado para nós. Esse texto, ele é um verdadeiro chamado espiritual. Aqui não fala de uma mera experiência.
aqui está a definição de toda a realidade que deve ser a nossa vida em Cristo Jesus. O que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque habitar além do véu não pode ser apenas uma figura de linguagem da Bíblia. Nós estamos aqui diante de textos que, com absoluta certeza, eles vão perscrutar a nossa espiritualidade. E esse é um ponto muito importante. Porque se tem algo que nós precisamos colocar diante do Senhor, é a nossa vida cristã espiritual. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos um padrão tão baixo de espiritualidade que hoje nós nos contentamos unicamente de ter uma fé conceitual, de crer em vão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala sobre crer em vão. Paulo, falando para Timóteo, ele adverte sobre a fé fingida. Então nós podemos crer em vão, nós podemos ter uma fé fingida, e chamamos isso de vida cristã, porque nós temos uma liturgia a qual nós nos enquadramos bem nela. Nós temos a conversão, nós temos o batismo, nós temos as orações, nós temos um padrão de devoção, nós temos tantas coisas que pode se tornar apenas uma religião. E chamarmos isso de plenitude espiritual. E não é. Plenitude espiritual é justamente o que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. A vida cristã é prática. A vida cristã, como eu disse, não é conceitual. A vida cristã é experiência profunda. Eu creio que há uma grande dificuldade de nós admitirmos que possivelmente no nosso meio existam muitos irmãos que eles possuem uma fé fingida e desfrutam de uma graça vã. Nós temos dificuldade com isso. Só que isso é real. E é real porque está na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes e repito em muitas oportunidades. Os irmãos clamando por avivamento. Para mim esse é o cúmulo do absurdo. Porque o avivamento deveria ser a vida cristã da igreja normal. Ou a vida normal da igreja cristã. Nós deveríamos ser a continuidade da obra do Calvário. Nós deveríamos ser a continuidade da igreja de Atos. Qual é a dificuldade que nós temos de chegarmos aqui, diante desses textos, e reconhecermos que eu, Luiz Fontes, eu preciso me arrepender, às vezes, do meu fraco arrependimento. Eu preciso reconhecer que eu estou apenas vivendo uma religiosidade vazia e não uma espiritualidade profunda. Amados irmãos e irmãs, esse capítulo 10 de Hebreus, ele faz parte dentro de um contexto muito lindo. Esse contexto, ele começa aqui, mais uma vez, eu só vou pontuar para vocês, e se você depois quiser ler nesse final de semana, seria muito encorajador vocês considerar ler. Começa aqui, você vai abrir o capítulo 6, tá certo? A partir do versículo 13, só para vocês entenderem todo este contexto que precisa ser compreendido para nós. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13, até Hebreus, o capítulo 12. Aqui, no versículo 2. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 12, o versículo 2. Tudo isso compreende uma única seção daquilo que nós vamos estudar. E nós precisamos, todos, entender o que está escrito aqui. Porque se você observar, o escritor aos Hebreus, depois que ele termina essa primeira seção do capítulo 6, ele vai mudar a tônica. Ele vai mudar a sua forma de apresentar Cristo. E se você observar, ele vai fazer uma apresentação de Cristo muito linda. Ele vai dizer que ele é o nosso precursor. Isso está no capítulo 6, aí bem no final onde nós lemos. Ele é o nosso precursor que entrou por nós. Ele vai dizer que ele é o nosso fiador,
Ele é o nosso intercessor, tanto no capítulo 7, versículo 25, como também no capítulo 8, capítulo 9. Então ele é precursor, ele é fiador, ele é mediador. E ele vai terminar no capítulo 12, versículo 2, dizendo que ele é o autor da nossa fé. Então, quando você tem essas declarações do nosso Senhor, essas coisas não são coisas aleatórias, linguísticas, escriturísticas. Por detrás de tudo isso, existe uma verdade que deve nos impressionar. É como se fosse essas palavras, revelações de Cristo, revelações que criam para nós um caminho ascensional de glória que nós temos que viver. Temos que viver. E tudo isso tem a ver com a vida cristã profunda, a plenitude de Cristo. Porque a plenitude de Cristo tem que ser a vida cristã para nós. A plenitude de Cristo, a plenitude que está baseada na eficácia da sua obra e na excelência da sua pessoa, tem que ser uma propriedade cristã para nós. Então Hebreus, ele vai nos corrigir. E aí vai nos mostrar que esse versículo 19 do capítulo 10 é um chamado cristão. Tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. E esse versículo está baseado na suficiência e na eficácia da obra de Cristo, mas também o caminho que todos nós precisamos percorrer com ousadia e que descreve a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade e a nossa fé. Então, amados irmãos e irmãs, eu gostaria de mostrar algo para vocês. A vida cristã, ela não se sustenta em emoções. Escute isso. A vida cristã não se baseia em emoções. A vida cristã, ela tem como fundamento a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a entronização. Então aqui nós temos 4 pilares que sustentam, fundamentam a vida cristã. Mas espere aí. Esses 4 pilares precisam ser objetos não só de estudo, porque em cada um desses pilares nós encontramos aquilo que chamamos a obra de Cristo. Porém, a obra de Cristo precisa ser a nossa experiência, porque tudo que ele fez, ele não fez para si mesmo. Tudo que ele realizou, ele não realizou tendo ele mesmo como fim, porém nós. E o livro, essa epístola grandiosa de Hebreus, vai nos mostrar isso, que a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a entronização é uma experiência cristã. Não é só uma doutrina cristã, é a experiência cristã. E amados irmãos, irmãs, aqui eu quero mostrar algo e eu preciso dar um passo mais além, porque eu creio que nós temos muita coisa e pouco tempo. Então eu quero aproveitar melhor. Vamos falar sobre este progresso da vida cristã. Porque a Epístola aos Hebreus, ela nos mostra esse progresso, esse avanço, esse entrar, esse viver a vida cristã no plano mais alto. E eu vou pegar um texto, porque existe uma tensão no capítulo 10. Uma tensão. E essa tensão está em 2 textos. Este do versículo 19 e o outro que está aí no versículo 38. E aqui nós vamos encontrar um fio de ouro. É como se esse fio de ouro, ele tecesse uma tapeçaria que vai ligar a antiga aliança com a nova aliança, baseado numa frase: o justo viverá pela fé. Então você pode até ler aí. Ele diz assim: porque o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele o seu prazer. Só que aqui há uma tensão. Porque no versículo 19 diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar. E o versículo 38 diz assim: se ele retroceder. Então tem um entrar e tem um retroceder.
E aqui nós sabemos que esse versículo 38 é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Certo? Então aqui eu quero mostrar algo para vocês. Primeiro, veja, quando você volta para Abacuque, se vocês quiserem fazer, eu só vou apenas citar. No capítulo 1, versículo 2, vai revelar para nós a natureza espiritual, social do tempo do profeta Abacuque. Era um tempo de angústia, de opressão, de dor, de desespero. Então Abacuque, ele faz assim uma pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Até quando a injustiça? Até quando nós vamos ficar debaixo das injustiças sociais? Até quando nós vamos ter que conviver com a opressão? É uma pergunta. E aí o capítulo 2, o Senhor vai responder essa pergunta. E diz: o meu justo viverá pela fé. O Senhor está dizendo, apesar de toda injustiça, toda maldade, toda impiedade, toda perversidade, o meu justo não vive baseado em circunstância, ele vive baseado na fé. Certo? Então, aí está. É justamente isso que Abacuque vai nos mostrar. O justo, ele vive pela fé. Depois, séculos se passaram e Paulo, ele vai usar este texto em dois lugares. O primeiro está em Romanos capítulo 1, versículo 17, e depois Gálatas capítulo 3, versículo 11. Em cada um desses textos há uma ênfase. Por exemplo, Abacuque 2,4, a ênfase está no justo. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, por favor. Romanos capítulo 1, e o versículo 17. Aqui a ênfase está na palavra viverá. Pois no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Então o justo, ele não vive baseado na sua justiça. O justo, ele vive baseado na justiça de Deus em Cristo. Então aqui a ênfase está na palavra viverá. Agora, por favor, Gálatas, capítulo 3, e o versículo 11. Aí Paulo vai dizer: é claro que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A ênfase aqui está na palavra fé, porque o contraste aqui entre lei e fé. Então o justo, ele não vive sua vida baseado nas obras da lei, ele vive a sua vida baseada na fé em Cristo Jesus, isto é, na fé na obra de Cristo Jesus, ok? Porém, quando nós chegamos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 38, nós temos a plenitude de tudo isso, que é o ponto que nós precisamos olhar. Quando você chega aqui, o Senhor vai dizer para nós: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, observe isso, se retroceder, a minha alma não tem nele o seu prazer. Isto é, Deus não encontra satisfação naqueles que não entram. Deus não tem prazer, não importa o quanto eu canto, irmãos, não importa o quanto eu jejuo, porque eu posso fazer tudo: cantar, jejuar, contribuir, cooperar, participar, servir, pregar. Tudo isso eu posso fazer de forma religiosa, porque o fundamento de uma vida de fé está baseado no relacionamento com Deus. Você entende isso? É no relacionamento com Deus. Porque nós aprendemos muitas coisas fora de contexto, biblicamente falando. Quando a gente fala de fé, qual é a essência da fé? Qual é a natureza da fé? Qual é a explicação da fé no sentido mais elevado da sua definição? Confiança? É confiança? Nós aprendemos que é confiança. Mas será que é confiança mesmo?
Porque quando você estuda Hebreus 11, a ideia que a gente tem é que esse capítulo 11 de Hebreus, ele é uma digressão dentro de todo o contexto. E não é. Não é. Ele é simplesmente uma demonstração para nós que aqueles, mesmo vivendo na antiga aliança, eles tinham um olhar para frente. Eles tinham um olhar para frente. Eles tinham uma promessa. Lembre-se, irmãos, por favor, olha o que eu disse para vocês, capítulo 6, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre duas coisas. Quais? A promessa e o juramento. Se você ler depois de casa, eu encorajo vocês a fazer isso depois, mas vocês vão ver que ele vai falar da promessa e do juramento, que são duas coisas imutáveis. Ele usa como pano de fundo a promessa de Deus a Abraão. E você vai ver essa concretização lá em Gênesis 22, começa no capítulo 15, e aí no capítulo 22 nós temos todo acontecimento, aonde nós vamos ver o juramento de Deus. Ele não teve por quem jurar e jurou por si mesmo. Só que agora o escritor aos Hebreus, ele vai abrir isso para nós, mostrando toda a realidade da nova aliança em Cristo. Amados irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Considere isso aos pés do Senhor. A doutrina da nova aliança precisa ser algo vivo, claro, para todos nós. Um cristão que não compreende a doutrina da nova aliança, ele não compreende a crucificação de Cristo. Ele não compreende a realidade de toda a obra de Cristo. Ele não compreende a eficácia da morte de Cristo. Ele não compreende a ressurreição. Ele não compreende a ascensão. Ele não compreende o sacerdócio de Cristo hoje no trono por nós. Tudo isso é conceitual. Tudo isso fica sendo sombra. E sabe qual é o resultado? Sabe qual é a consequência disso? Vida cristã superficial, vida cristã periférica, vida cristã religiosa, espiritualismo. Se tem uma coisa que parece ser confortável para muitas pessoas, é espiritualismo. E todo espiritual ou espiritualista, ele tem a mania de dizer assim: Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus me deu. É tudo assim uma dimensão. E você vê a pobreza espiritual. Você vê que isso tem reflexo na maneira como se trata a palavra, como se vive a palavra, a comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos, a cooperação, o fluir da vida, intimidade, profundidade. Porque a profundidade, ela tem que ser um reflexo da intimidade. E hoje inverte. As pessoas não têm nenhuma intimidade que querem mostrar profundidade. Então, muito cuidado, irmãos. Esse assunto é sério. Para mim, esse assunto tem a ver com adornar da igreja para a vinda de Cristo. De tirar ela dessa periferia religiosa. De mostrar para ela seu verdadeiro chamado, sua verdadeira vocação. Então, quando você estuda o capítulo 11 de Hebreus, que está ligado, suas raízes hermenêuticas, exegéticas, semântica da teologia cristã, tem aqui suas raízes de interpretação. O Abraão, o pai da fé, aquele pelo qual Deus jurou e fez a promessa, são as duas coisas imutáveis. Só que quando ele vai fazer essa conclusão aí nos versículos 19 e 20, ele vai dizer que isto é para nós uma âncora. O que é uma âncora para nós, irmãos? As duas coisas imutáveis. Para nós. Para Abraão, Deus prometeu para ele. E Deus cumpriu. Mas ele não viveu a plenitude da promessa. Isso está aqui em Hebreus, capítulo 11, por favor. Amados irmãos e irmãs, se você puder abrir sua Bíblia aqui, no capítulo 11, olha o versículo 2, depois o versículo 39, diz assim: pois foi por ela, isto é, pela fé, que os antigos obtiveram bom testemunho. Está vendo aí? Olha o versículo 39, diz: todos esses, depois de citar todos os heróis da fé, aquela galeria dos heróis da fé, ele diz: todos esses, tendo alcançado bom testemunho pela sua fé, contudo não alcançaram a promessa.
porque toda a promessa de Deus estava em Cristo, mas eles caminharam olhando para frente. Abraão caminhava olhando para frente, para uma cidade que tem fundamentos. Ele alcançou isso? Não alcançou? Todos eles caminharam, eles não tiveram a concretização da promessa, mas eles tiveram fé. E eu pergunto, se eles não alcançaram o que eles creram, qual foi o sentido da fé na vida deles? Aí que está a explicação do sentido elevado da fé. Porque a fé, em primeiro lugar, ela não é confiança. A fé, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. Porque é daí que vem a confiança. Porque por mais que Ele não faça o que eu espero, não importa. Eu vou continuar crendo, mesmo se eu não tiver que experimentar isso. Como nós aguardamos a volta do nosso Senhor. E pode ser que Ele não volte para mim, eu vá antes. Mas mesmo que eu não alcance isso, eu vou morrer crendo. Eles morreram crendo. Eles não alcançaram a promessa, mas eles tiveram comunhão com o Deus da promessa. Porque o Deus da promessa é a essência da promessa. Este é o ponto elevado da fé. Mas nós usamos a fé hoje como instrumento de conquista. Nós usamos a fé hoje para pedir. Nós devemos usar a fé para relacionar com Deus. A fé, em primeiro lugar, é relacionamento com Deus. Aí nós entendemos essa extraordinária porção de Hebreus. Então veja aqui, vamos voltar para o versículo 38 de Hebreus 10. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, ok, vamos usar a hermenêutica desse texto. O que quer dizer retroceder no capítulo 10? Ora, é simples, é só você ver o versículo 10, ou o versículo 19. Tendo, pois, ousadia para entrar. Esse retroceder é justamente isso. Se o entrar é viver a vida cristã além do véu, isso tem a ver com experiência. Esse lugar para nós, ele não é um lugar geográfico agora. Esse lugar para nós é uma experiência interior. É uma experiência interior. É uma realidade devocional. Observe isso. Porque aqui nós temos algumas lições. A primeira lição é que a vida cristã não é estática. A vida cristã é um movimento espiritual. A vida cristã é um movimento espiritual. Observe isso aqui. Esse entrar no Santo dos Santos, ele não é físico. Ele é um movimento espiritual. Aqui, esse entrar implica intimidade com Deus. Observe. Porque este entrar, ele não nasce da autoconfiança. Esse entrar, ele está fundamentado na eficácia da obra de Cristo. Irmãos, irmãs, vamos lembrar. Você vê que as coisas vão sendo pinçadas, vão sendo linkadas. Olhe bem, versículo 20 do capítulo 6. O que diz aí? Vamos ler. Hebreus capítulo 6. Olha o versículo 20. Onde Jesus, como precursor, o precursor, a palavra prodomos, aqui, fala daquele que vai à frente. Ele vai à frente abrindo um caminho. Ele vai à frente abrindo um caminho. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que Jesus, ele entrou na nossa frente e ele abriu um caminho. Amanhã nós vamos entrar no versículo 10 do capítulo 2, quando diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. E você não pode pegar esse texto e interpretar numa experiência futura, porque o tempo do verbo, ele contrasta com isso. Porque o tempo do verbo está dizendo que este é um movimento que ele está fazendo agora. E olha o versículo 20 aqui, diz que ele entrou por nós, ele não entrou por si mesmo. Assim como a sua crucificação
foi por nós a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua entronização. Tudo isso Ele fez por nós. Então agora você começa a entender, amados irmãos, o apóstolo Paulo escreveu um capítulo, não um, 3 capítulos, só para falar disso. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Ele vai falar justamente disso, porque aqui ele vai colocar o Espírito Santo. Ele vai fazer uma definição da obra do Espírito Santo. Ele vai usar a analogia da glória de Deus no tempo da velha aliança. Este é um argumento que é usado pelo escritor aos Hebreus no capítulo 8 e 9, quando ele vai contrastar as obras da lei e a obra da graça em Cristo, os sacrifícios da velha aliança e o sacrifício da nova aliança. Esse é um argumento usado tanto por Paulo como pelo escritor aos Hebreus. E no capítulo 13 a gente vai ver isso em alguma das mensagens, eu creio que talvez na última. A gente vai poder entrar aqui, porque quando Moisés, ele subia no monte, e ele tinha aquela comunhão com Deus, o seu rosto voltado, tomado por uma glória, e Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 3, uma glória que desaparecia, desvanecia, ela tinha um fim, ela acabava, e diz que o povo não podia olhar para Moisés por causa da glória, e Moisés colocava um véu para encobrir aquela glória. Aí ele vai fazer o paradoxo, ele diz: agora não, o Espírito Santo foi nos dado, agora há uma glória eterna, e essa glória não é na face, essa glória é no coração, essa glória é interior, e essa glória, ela tem um começo, ela tem um meio, e ela tem uma consumação. É de glória em glória, capítulo 3, aí de 2 Coríntios, versículo 18, essa glória, ela é transformadora. A graça que não nos transforma não é graça. A glória que não nos transforma não é a glória da nova aliança. A glória da nova aliança, ela é ascensional, ela é transformadora. E nós estamos aprendendo a conviver dentro de um cristianismo que não tem transformação, que não tem profundidade espiritual, em que termina um ano, as pessoas estão cheias de planos, as pessoas estão prósperas, estão materialmente abençoadas, mas espiritualmente pobres. Nós não avançamos, não ascendemos, não entramos. Nós pregamos um evangelho muito pequeno, um Cristo muito pequeno, uma vida cristã muito pequena, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida cristã é muito alta, é muito elevada, é muito rica, é muito profunda, porque ela não está fundamentada nas nossas emoções, mas na eficácia da obra de Cristo no Calvário. Você consegue entender isso? Mas eu digo para você, ser espiritualmente pobre é muito mais fácil, é muito mais confortável, porque eu fico no domínio, e a vida cristã em Cristo, ela é profunda, porque é o caminho da cruz. É uma vida baseada no caminho da cruz, que Ele percorreu à nossa frente. Aí está. Se você observa esse entrar aqui do versículo 19 de Hebreus 10, e você fizer um exame do verbo entrar aqui, é um verbo de ação contínua. Tem a ver com entrando. Entrando, tem a ver com habitar, é justamente isso. E quando você olha aqui, o retroceder significa recuar. Recuar. Não avançar é retroceder. E mais ainda, escute, irmãos, irmãs, escute, a vida cristã não admite, a verdadeira vida cristã, a plenitude da vida cristã não admite neutralidade. Você não pode ficar neutro na vida cristã. Então alguém pode dizer assim: bom, tá, eu não estou entrando, mas também não estou retrocedendo, eu estou neutro ainda, eu ainda vou. Não, você já retrocedeu há muito tempo e o Senhor não tem prazer na sua vida. Não existe neutralidade na vida cristã. É só você observar aqui.
Porque Hebreus, ele não nos convida para visitar a intimidade com Deus, a profundidade espiritual. Nos convida a habitar. Quando você observa aqui essa frase, minha alma não se compraz nele, o termo aqui é muito forte. O vocábulo aqui significa, eu não o aceito, eu não tenho nele o meu prazer. É o que o texto diz. Eu não tenho aceitação. É justamente isso. É muito forte o termo aqui. Hebreus 11:6 está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos definir fé baseado nesse texto. O justo viverá pela fé. O que quer dizer o justo viver pela fé? O justo viver pela fé é aquele que ele entra para dentro do Santo dos Santos. Quando a sua vida cristã é marcada por essa experiência profunda, devocional. Quando este entrar, ele é transformador. Será que se nós revisitamos a nossa alma, nosso interior, nós encontramos uma transformação? Transformação. Será que nós temos encontrado uma experiência além do véu? Amados irmãos e irmãs, observe isso. Retroceder é romper o eixo sobre o qual a nossa comunhão com Deus se move. Entende isso? A gente vê tantas coisas. Vou contar um exemplo pequenininho para vocês. O tanto que a banalização espiritual hoje chegou a um ponto extremo. E não conto isso com nenhuma vanglória. É uma coisa assim, uma tragédia. Esse é o nível de espiritualidade do século 21. Essa é a igreja que está aguardando Cristo voltar. O que nós estamos achando que é a vida cristã? Nós chegamos a um nível tão baixo de pobreza que isso aqui parece um absurdo. E a sensação que a gente tem é que os irmãos que nos ouvem falar sobre isso, eles não estão entendendo nada. Eles pensavam que o livro de Hebreus era uma outra coisa. A doutrina da crucificação, da ressurreição, da ascensão, da entronização de Cristo não é nada mais, nada menos do que fatos que aconteceram. Não existe uma experiência cristã envolvida nisso. Como não, irmãos? Será que nós vamos jogar tudo isso fora? Será que tudo que ele fez desde a sua encarnação foi para que nós vivêssemos esta vida aqui? Onde a prioridade não é ele, o tempo não é ele. Será, irmãos, que ele viveu a vida que viveu? Ele se santificou por nós. Ele disse assim, lá em João 13, é por eles que eu me santifico. Ele morreu toda aquela morte. Não foi um teatro de Deus, irmãos. Deus esmagou o seu filho. Isso está em Isaías 53. Ele não poupou o seu filho por amor a nós. Para quê? Só para me tirar do inferno. Ele enviou o seu Espírito para fazer uma obra divina, tão grande como foi a obra do Calvário. Para quê? Para que eu vivesse do jeito que eu quero. Minha vida, minha regra, meu corpo, é o que eu quero, o que eu faço. Não é o templo do Espírito Santo aqui, é só uma retórica. Isso é vida cristã mesmo, irmãos. Essa é a igreja do século 21. Este é o povo que está esperando Jesus voltar. Este povo que vai vencer as artimanhas do sistema, do poder, do anticristo, do mundo. Se nós não atentarmos para isso agora, amados irmãos, nós não vamos ser uma igreja vencedora no tempo do fim. Nós seremos uma Laodiceia derrotada. Rica sou, de nada tenho falta. Vida devocional pobre, espiritualidade rasa, experiência com Deus baseada em conceitos. Nós precisamos sair disso, irmãos. Para mim, isso é um chamado grandioso. Grandioso. Olha o versículo 20 aqui de Hebreus 10, se você puder abrir sua Bíblia. Ele diz assim: novo e vivo caminho que ele nos consagrou. A palavra aqui é abriu
pelo véu, isto é, pela sua carne. Uma das afirmações mais sublimes da nova aliança está aqui. É que o caminho para nós, do Santo dos Santos, está aberto. Você se lembra muito bem, deixa eu recordar aqui, embora eu sei que todos vocês sabem disso. Lá no Antigo Testamento, sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Isso está amplamente abordado, tanto no capítulo 8 e muito mais no capítulo 9 de Hebreus, e consuma esse ensino no capítulo 10. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Mas também ele precisava, ali com os sacerdotes, oferecer vários sacrifícios. Mas no Santo do Santo ele entrava uma única vez. O escritor aos Hebreus vai dizer assim que Cristo, ele fez um sacrifício único, com um efeito, com uma eficácia para sempre. Com um único sacrifício, ele operou para sempre a obra de redenção para nós. Um único sacrifício. Agora nós podemos entrar, nós podemos habitar, nós podemos viver isso. Porque, irmãos, observe bem, olha a clareza das coisas. Quando você estuda o Novo Testamento e tantas biografias de homens de Deus na história, mulheres de Deus, mas vamos nos deter aqui. Você vê que estes homens e mulheres no Novo Testamento, na vida da igreja, eram pessoas que tinham experiência profunda com Deus, certo? E nós não. E nós não. Então, o normal da espiritualidade cristã é que nós temos apenas uma contemplação histórica da vida cristã e não uma realidade da vida cristã. Esse é o normal? Não é. Não é. É uma artimanha maligna. É uma artimanha maligna. Retroceder não é a obra do Senhor. Observe bem. Essa é uma das afirmações mais sublimes que nós temos na nova aliança. O caminho para o Santo dos Santos está aberto para nós. Aí você consegue entender o que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, sobre a verdadeira adoração, em que a verdadeira adoração não estava no lugar, mas na pessoa. Que é a mesma coisa, o mesmo ensino de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. Nós temos um santuário dentro de nós. Agora o altar é o nosso corpo, é a nossa consciência. Você compreende isso? Agora o culto sou eu. O sacrifício tem a ver com a minha vida. Não é o que Paulo diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus. E o que é isso? É o culto. O meu corpo é o culto. Meu corpo é o culto. O culto sou eu. Não é a adoração, é o adorador que Deus quer. Isso muda tudo. Porque isso implica responsabilidade, espiritualidade, intimidade e profundidade espiritual. O contrário disso é religião. Religião te ensina a fazer, mas o verdadeiro cristianismo, a plenitude espiritual, te ensina a ser. É ser. Não é o quanto eu faço para Deus, é o quanto da sua obra, da eficácia da sua obra realizada em mim, produz o culto, produz a adoração. Isso muda tudo. Porque isso precisa impactar a minha vida de tal forma que no reunir, no estar aqui, no cantar, tudo isso passa a ter profundidade, passa a ter significado, passa a ter peso, passa a ter glória. Porque a glória do Senhor não é experimentada por nós. O problema está no culto. O problema está nesse altar. O problema está nesse sacrifício vivo. Então é muito mais fácil a gente ter a ideia que nós fazemos o culto do que pagar o preço para ser o culto. E isso envolve uma consciência que é lavada pelo sangue de Cristo Jesus. Isso envolve a consciência de compreender que Ele entrou por nós. A ascensão dele para a glória do Pai
Ele não fez isso por ele, ele fez isso por nós. E Hebreus vai dizer, capítulo 2, versículo 10, ele está nos conduzindo a essa glória. Se ele está nos conduzindo a essa glória, aonde está a glória desse conduzir? Em um culto frio, em cristãos distantes, indiferentes, vida devocional fraca, falta de amor, devoção com a palavra, reuniões de orações vazias. Aonde está a glória? Sim, irmãos, aonde está a glória? A glória está na presença de Deus. A presença de Deus aonde? Lá. Não tem presença de Deus aqui? Então o que Jesus quis dizer em João 14,16? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não vê, não o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Estará aqui. Isso é o que, irmãos? É retórica? Ou é realidade espiritual? Se não é realidade espiritual, então é obsessão. Então hoje é melhor obsessão. Essa loucura que vocês veem mundo afora, com o nome de Cristo, com a obra do Espírito Santo, é loucura, isso é obsessão. Loucura, é coisa demoníaca. O pentecostalismo é tão horrível como um terreiro de macumba, onde o povo está batendo tambor. Porque isso não é espiritual. Isso é maligno, distorce a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é habitação, é transformação, é glória. E aonde está a glória da habitação dele na minha vida? No quebrantamento, na rendição, no gozo espiritual, na alegria. Nós temos que entender, irmãos, essa maravilhosa frase: o justo viverá pela fé. A nossa alegria está fundamentada nisso. A nossa alegria não é um estado de espírito. Quando Paulo diz aos irmãos em Filipos: alegrai-vos não é é no Senhor. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria, o gozo do Espírito, é Cristo sendo magnificado dentro de mim, nessa gloriosa habitação. Esse é o testemunho do Espírito Santo, irmãos. O que nós temos feito com isso? Só entendimento e não experiência. Por isso que nós estamos como estamos. Por isso tanto desinteresse. Por isso tanta frieza, tanta indiferença. Sinceramente, irmãos, eu tenho certeza que todos nós temos uma expectativa no nosso coração de que em algum momento algo vai acontecer. É isso que a gente ouve, os irmãos assim têm uma expectativa de que algo maravilhoso vai acontecer. A gente fica com a teologia do paralítico do tanque de Betesda. A gente precisa entender que tudo já aconteceu. O que nós precisamos é viver fundamentado na eficácia da obra de Cristo Jesus. Nós precisamos entrar, ter um movimento espiritual. Há um movimento espiritual. Em que lugar você está nesse movimento? No movimento dos que entraram, estão entrando, estão vivendo, ou dos que estão retrocedendo? Essa deve ser uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Então, amados irmãos, irmãs, nós vamos parar por aqui. Se o Senhor permitir, nós retornaremos amanhã para prosseguir nessa palavra. E eu peço ao Senhor que inquiete o nosso coração nessa noite. Que na luz dessa palavra nós possamos ir aos pés do Senhor. E que nós possamos nos questionar à luz daquilo que o Senhor tem nos falado agora. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de vida cristã eu tenho vivido? Eu tenho vivido na periferia ou na plenitude? Eu tenho retrocedido ou eu tenho entrado? Eu estou apenas assistindo, como o paralítico do tanque de Betesda? Eu tenho compreendido tudo o que Cristo fez por mim, desde a sua encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e entronização. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos com a sua palavra. Que o Senhor nos mostre verdadeiramente qual é a verdadeira revelação da doutrina dessa gloriosa epístola aos Hebreus. Esses capítulos que eu citei para vocês. Que o Senhor possa mostrar para nós
o que é essa jornada da fé. Se tem algo que esse livro trata, é sobre o pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade. E o pecado da incredulidade está aqui no capítulo 10. Ele vai tratar justamente isso. Do coração que não avança, mas do coração que retrocede. Esse é o pecado da incredulidade. Então que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, tua infinita misericórdia. Vem nos ajudar, Senhor. Senhor, revela-te a nós. Ninguém poderá trazer esta palavra para dentro do nosso coração se não for pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós não queremos que essa palavra fique nos nossos ouvidos, na nossa mente. Nós queremos que ela entre fundo para dentro do nosso espírito. Que ela venha verdadeiramente tocar a nossa consciência. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que nós possamos já estar escutando as trombetas do Senhor soando no nosso coração. Para que nós tenhamos essa urgência de nos aprontar. Tudo aquilo que nos impede de já termos um coração sendo arrebatado pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos ver o teu caminho dentro de nós, para que nós possamos ver os aspectos celestiais da nossa vida, mesmo ainda nessa terra, para que nós possamos ver, Senhor, a sobrenaturalidade da vida espiritual, mesmo ainda na naturalidade da nossa vida terrena. Nos ajude, Senhor. Senhor, por favor, em nome de Jesus, envia o teu socorro para nós nesta noite, Senhor. Nós carecemos em te ouvir, mas não somente te escutar, nós queremos ser contados como aqueles que ouvem a tua palavra. Ajuda-nos, dá-nos graça para isso. Em nome de Jesus. Amém.